Voltamos com conversas cruzadas sobre a crise no Ministério do Transportes e a consequência aqui para Santa Catarina. Falando sobre a BR-101, durante todos esses anos foram 141 termos aditivos, 41 deles com acréscimo de valor. Isso é normal? Essa quantidade de aditivos? Eu entendo que alguma coisa errada houve na minha forma. O problema é que estamos aí há mais de 10 anos, né? Enfim. Então, o secretário colocou aqui que se criou uma cultura, né? De ter aditivos e mais aditivos, e eu até coloquei aqui, né? Que o rodoanel da Grande Florianópolis já está há 13 anos para ser concluído. Já era para ter. Não tem nem previsão, né? E não tem nem previsão. Agora vem uma proposta que reduzir 17 quilômetros. A Agência Nacional de Transporte Terrestre já admite para 2015. Então, a 101, nós já estamos aqui recorrente esse assunto. Nós precisamos realmente, o secretário colocou, até participei em Brasília, aquele grande mobilização de Santa Catarina. Acho que foi um ponto muito forte, que a área política, a área empresarial, a imprensa. Eu acho que isso mexeu realmente, secretário. Infelizmente, agora surgiu esse problema no meio. Então, tem na 101 aqueles 3, 4 pontos de estrangulamento, que é Morro dos Cavalos, com 2 túneis, é o Morro do Formigão, que tem que começar de novo, a Ponte da Laguna, e mais os trechos outros que estão andando. Então, eu acho que isso vai... Nossa previsão era 2015. A legislação permitindo esses termos aditivos com até 25%, isso deixa brecha de alguma maneira? Deixa eu comentar uma coisa antes. A alça de contorno é um negócio muito importante. A gente cada vez vai deixando isso para frente e a gente vive na Grande Florianópolis, Biguaçu, até Palhoça, um estrangulamento de trânsito absurdo. Mesmo com a conclusão das obras, futuramente da BR-101 Sul, nós vamos continuar com esse estrangulamento e precisa-se ter uma... Não adianta deixar só na OHL do Brasil, ali, a empresa espanhola que está tomando frente, e eu acho que a NTT tem que tomar frente também do projeto e ir para cima para fazer com que aconteça alguma coisa. A gente não pode ficar deixando tomar isso para frente, cada vez mais jogar para frente, e a gente fica sofrendo nosso cotidiano, principalmente o pessoal que anda na Grande Florianópolis. Tem que entender que a Grande Florianópolis hoje é praticamente uma cidade só. Exatamente. Né? Então, caminhões tem que desafogar, tem que tirar de Biguaçu, de Palhoça, São José. Para quem não sabe, esse anel viário seria um acesso para os caminhões, principalmente, passarem por fora. Para não passar pela BR, pela cidade. Né? Exatamente. Contorno, grande contorno, anel, rodo. O que isso vai trazer de impacto para a economia? Eu acho assim que, primeiro, além de a 101, primeiro tem que ter um planejamento de a gente concluir as obras nos prazos. Pelo que a gente tem acompanhado aqui, o lote 22 da Palhoça, o 23 de Paulo Lopes e o 26 de Tubarão, está prometida a entrega para até dezembro deste ano. E o lote 29 de Araranguá só para o final de 2012. E o problema é o 25, que o 25 deve ter alguma coisa enterrada ali. O 25 que já enterrado, trocou. Esse realmente, de Tubarão até próximo de Imbituba ali, é um desastre. Então, a gente não consegue concluir. Está praticamente parado. Então essa obra se fala em terminar em 2012, mas daí o túnel do Morro dos Cavalos não fica concluído, o lote 25 está emperrado. E a alça de contorno parece que não sai do papel. Não existe ali uma linguagem, as pessoas não se entendem, está só em cima da empresa que está tomando frente, mas não se sabe se contorna para o Biguaçu, sei lá por trás, ou se vai até Tijucas. Enfim, então todas essas coisas, eu acho que tem que haver uma coerência, tem que todo mundo sentar. A NTT tem que tomar frente dessa situação, principalmente da alça de contorno, e ir para a execução, sair do papel. Eu gostaria de pegar aquele teu gancho ali da 101. Todos esses aspectos são muito importantes realmente. O que eu queria registrar, que às vezes as pessoas não conseguem entender, quando foi decidido na época separar Laguna, Morro dos Cavalos e Morro do Formigão, foi para se conseguir a licença ambiental do resto, né? Então nós temos 238 quilômetros para duplicar, e a licença ambiental não tinha como o IBAMA fornecer a licença por 3 problemas pontuais. Então, tudo o resto estava parado em função de 3 problemas pontuais. Aí tiveram a ideia lá em Brasília, né? Alguém iluminado teve a ideia, então vamos tirar esses 3. Então a licença do IBAMA saiu no verso que dizia lá
que esses 3 segmentos estavam fora. Obviamente que foi uma decisão inteligente, porque você, se tivesse esperado brigar pelos 3 pontos, não se fazia nada. Estava até hoje. Até hoje eu estava brigando. Almir não Então, devia ter esperado tanto para ele fazer esses 3 pontos. Não, exato. Deixou praticamente terminar a rodovia para depois começar a discutir. Se a gente for conversar, vamos barriga. conversar o resto, porque primeiro a FUNAI não aceitava, aí o DENIT fez uma alternativa do Morro de Cavalo com viaduto pelo lado direito. Aí quando a FUNAI viu que ia perder os índios, a galinha dos ovos de ouro, não, aceitamos. Aí o DENIT trouxe de volta. Enfim, tem algumas outras coisas envolvidas. Mas eu queria colocar essa questão do aditivo que você falou, se é uma brecha para... Por que eu questiono isso? Na 101 houve vários problemas de empresas que venceram a licitação e depois não conseguiram tocar a obra. Em outros casos, que o valor estava abaixo, precisou um termo aditivo para conseguir fazer a obra. Para a população, parece que existem brechas, né? A impressão que fica é essa. Mas não é. O termo aditivo, ele não aumenta o preço unitário da empresa. Não, se ela ganhou 41 termo aditivo aqui, 41 termo aditivo aumentou. Não, eu estou dizendo o preço unitário. Impacto financeiro positivo. De concreto, peraí. Se 1 metro cúbico de concreto custa R$300 no contrato, ela vai até o final do contrato fazendo 1 metro cúbico de concreto por R$300. Não pode mexer nesse preço. Não mexe. O termo aditivo acrescenta serviço. Tá? Por isso que o valor aumenta por serviços a mais contratados. Serviços a mais. Então, nós temos 41 termo aditivo em 14 contratos. Então, dá uma média aí, se a matemática não é muito ruim, nós estamos aí com 3 aditivos por contrato, certo? Então, são 41 aditivos em 14 contratos de obra. Tá? Às vezes a pessoa pensa, é 41 aditivos num contrato. Não, nós temos 14 contratos de obra. Então, por que eu estou colocando isso? Eu estou falando como se defendendo o DENIT? Não é isso, é uma realidade que às vezes as pessoas esquecem, entendeu? Se divulga uma coisa sem saber exatamente do que está falando. É muito fácil. Não querendo questionar, o que há naquele trecho de Tubarão até próximo de Imbituba, que já trocou N empresas. É o lote 25. Botaram até com o nome lá de... eu não sei. Eu sei que é complicado, eu sei porque eu ando muito ali. Aqui alguma coisa... E hoje parou. Eu realmente não sei. Eu só acho que se tivesse tomado uma atitude no início do DENIT de brigar, talvez tivessem todos como 25, entendeu? Quer dizer, na realidade se tentou e nesse período todo o que aconteceu? As empresas entraram, ninguém tem culpa disso, as construtoras dão um desconto de 30% e depois quem pena é a sociedade. A sociedade acaba ganhando um produto barato, quer dizer, se faz um produto com preço baixo, mas se demora 7, 8 anos a fazer... A licitação inicial houve um desconto de 32%. Faltou planejamento, esse é meu questionamento. Faltou planejamento? Essa é a minha pergunta também. Porque, secretário, você está falando da questão dos termos aditivos, né, do rigor disso. A impressão que se tem, né, e falando até o pessoal aqui perguntando o quanto isso prejudica as obras, se tem a impressão de que não houve um planejamento de saber quanto tempo vai levar, qual é o custo, porque nada do que foi planejado saiu, né? Da forma como planejado. Na verdade, a empresa assina um contrato e nesse contrato está estipulado o prazo da execução da obra. E algumas vezes, não que isso seja uma regra, mas a empresa vencedora da licitação acaba oferecendo um valor muito aquém da tabela, do orçamento, dá um desconto de até 30% e depois vai buscar uma correção para chegar... com os 25% do ativo, chegar no orçamento inicial. Então, isso não é possível. O Estado não pode cometer nenhum tipo de irregularidade para buscar ressarcir a empresa daquilo que ela não tem direito. O que acontece? Algumas vezes, a empresa, ela encerra o contrato, ela para a obra, ela fica negociando com o Estado não tem o que fazer, paralisa os serviços, abandona a obra, o Estado tem que novamente licitar, fazer uma nova licitação, é o que aconteceu em alguns trechos da BR-101, aconteceu isso. Tem empresas boas e tem empresas que não são boas.
e que participam de um certame como esse, que exige uma grande responsabilidade de ser uma empresa de referência pela complexidade e pela importância da obra, mas a preocupação dessa empresa não é com a sociedade. A secretária não tinha que então punir, ela não tinha que entrar na lista negra dessas empresas, porque ela sai daqui, aconteceu muito na 101. Ela saía lá da 101, ia no Paraná, ia para o norte, fazia nordeste, a mesma coisa. E entrava numa outra licitação, o próprio Estado permitia. Então, acho que isso... Quando não há o cumprimento do contrato, o Estado pode, né, dar um atestado de idoneidade para essa empresa, e essa empresa fica impedida de participar. Na prática não tem acontecido, secretário. Eu quero dizer de que não passei por nenhuma situação ainda como secretário, nenhuma situação igual a essa, mas quero dizer de que eu não tenho compromisso com aqueles que não cumprem contrato. Mas precisaria uma mudança na legislação, mais fiscalização? Qual que é a sua opinião para tentar resolver? Na verdade, é prerrogativa isso? do Estado, do município, da União, né? É atestar a idoneidade da empresa, caso seja por culpa da empresa. Mas algo para se fazer antes, para evitar que isso aconteça, seria possível? Por exemplo, um maior rigor na legislação para que essas empresas pudessem participar da licitação, ou então não permitir tantos termos aditivos, seria possível isso? Olha, eu penso que tem que sim que se fazer uma revisão, tá? Porque a empresa, para ela participar de uma licitação, de uma obra importante como essa, ela tem que ter um acervo, né, que comprove. Muitas vezes documentos eles são forjados até, eu diria, para constituir esse acervo que efetivamente, se você for ver a fundo, a empresa, quem sabe até não teria, ou se formam consórcios, né, para tentar fazer com que empresas, né, agrupadas, aqui eu estou falando em tese, não que isso seja uma regra, mas enfim, eu penso sim de que isso tem se demonstrado que é preciso mais rigor, e se tiver que mudar a legislação, nós vamos mudar. Claro, nós não podemos aumentar a burocracia. Às vezes a burocracia também atrapalha, também faz com que as obras elas atrasem. Às vezes os documentos nas gavetas, tá, eles dormem, eles acordam, passam um mês, passam 2 meses, sem que eles se movimentam. E aí também o Estado, né, tem a sua culpa. Culpa porque não cobra a execução, ou culpa quando é a sua parte, né, de fazer com que a tramitação ela seja mais rápida, a análise seja mais rápida, também demora. Então, há que se ter uma cobrança sobre o Estado, e se for o caso, o Estado também tem que ser penalizado, mas o Estado que representa a sociedade também tem o dever, tem a obrigação de cobrar da empresa executora a execução de contrato. Até porque aqui no Sul... Só para você ter uma ideia, foram 45, né, Sucato? Eu tenho aqui dos 190... prorrogações de prazos. Sucato, a gente já volta a conversar sobre isso, vamos para um pequeno intervalo.